Você sabia que o câncer de pâncreas está ultrapassando o câncer de intestino como uma das principais causas de morte por câncer no mundo? E o pior, está cometendo cada vez pessoas mais jovens. Esse é um tipo de câncer silencioso, traiçoeiro, que quase não dá sintomas nos estágios ali iniciais. E quando o diagnóstico é feito, muitas vezes já é tarde demais. Mas por que esse câncer aumentou tanto nos últimos anos? Por que ele está aparecendo em pessoas com 30, 40, 50 anos e que são aparentemente saudáveis? E por que, mesmo com tantos avanços na medicina, ainda não conseguimos tratar esse tumor com a mesma eficácia aí que a gente trata outros tipos de câncer? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que está por trás do aumento assustador dos casos de câncer de pâncreas, principalmente em jovens. Você também vai entender os fatores de risco, os sinais que não podem ser ignorados e também por que o tratamento desse câncer ainda é um dos maiores desafios da oncologia. Fica comigo até o final, porque a informação de hoje pode salvar vidas. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber todos os vídeos novos. Curte, compartilha para você ter sempre informações úteis sobre a tua saúde. Vocês viram que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Ele internou por conta de possíveis cálculos renais, mas exames da internação mostraram que ele estava com tumor. Ele precisou então ser submetido a uma pancreatectomia, que é a remoção de parte do pâncreas. E o caso dele chama atenção não só porque ele é uma figura pública, mas porque reforça o quanto esse tipo de câncer é silencioso e infelizmente ele está cada vez mais comum. O câncer de pâncreas é um dos mais letais. A mortalidade é altíssima, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, quase 90% das pessoas diagnosticadas morrem em menos de 5 anos. E o mais alarmante é que o número de casos ele não para de subir. De 1990 até agora, o número de mortes aumentou mais de 30% no mundo todo. Só no Brasil, mais de 12 mil pessoas morrem por ano por conta desse câncer. E a estimativa é que esse número cresça ainda mais nas próximas décadas. E o que assusta é que esse tipo de câncer está atingindo cada vez pessoas mais jovens. Claro que ainda vemos mais câncer de pâncreas em pessoas acima de 60 anos. Mas esse aumento nos jovens é real. E ninguém espera que uma pessoa com 40, 45 anos, que se alimenta bem, pratica exercício físico e que não tem histórico na família, tem esse diagnóstico. Mas está acontecendo. E a pergunta que surge é por quê? E para isso, existem várias hipóteses. Uma delas é que a gente está vivendo mais. E isso por si só aumentaria o risco de mutações genéticas espontâneas. Isso significa que o corpo tem mais tempo de acumular esses pequenos erros nas células. Porque toda vez que uma célula do nosso corpo se divide, ele copia o DNA, que é um manual ali de instrução. Mas às vezes essa cópia ele sai com defeito. E normalmente o corpo então consegue corrigir esses erros. Mas com o passar dos anos, as chances de ocorrerem mutações ele vai aumentando. E quando essas mutações afetam partes importantes ali do DNA, ligadas ali no controle do crescimento celular, eles podem dar origem então ao câncer. Um outro fator com certeza é o nosso estilo de vida. O excesso de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo do álcool, e até essa poluição ambiental contribui com o aumento dos casos de câncer de pâncreas. Outro fator de risco é a obesidade e o diabetes tipo 2, que também vem aumentando a cada dia, principalmente em pessoas mais jovens. E lógico que sempre existe a genética, né, pessoal? As pessoas com histórico familiar de câncer pancreático ou que têm mutações genéticas herdadas, como o BRCA2, também têm o risco aumentado. Mas o grande problema, talvez o maior de todos, qual que é? É o diagnóstico tardio do câncer do pâncreas. Ele é chamado de câncer silencioso porque na maioria dos casos, os sintomas só aparecem quando a doença já está avançada. Porque os sintomas costumam ser muito genéricos, como uma dor abdominal, uma perda de peso ali sem causa aparente. O paciente também pode apresentar icterícia, né? Que é aquela pele amarelada, ela pode ter ali as fezes mais esbranquiçadas, a urina pode ficar mais escura. Mas isso tudo acaba surgindo quando o tumor já cresceu o suficiente para comprometer o órgão ou para invadir ali estruturas vizinhas. Em muitos casos, o diagnóstico só vem depois do câncer já ter se espalhado. Ok, doutor. E por que a gente não consegue diagnosticar esse tipo de câncer cedo?
justamente porque ainda não existe um exame de rastreio eficaz para a população geral. É diferente do câncer de mama, em que se faz um rastreio ali com a mamografia, ou câncer de colo do útero, que se tem o famoso Papa Nicolau, que já identifica alterações das células do colo do útero e que podem virar câncer no futuro. Já no intestino, o rastreio pode ser feito com pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou com a colonoscopia, que é realizada a partir dos 45 anos. Inclusive, eu queria saber se você aí já fez a tua colonoscopia, você com mais de 45 anos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não fez, tem que procurar um gastro e conversar sobre essa possibilidade. A vantagem da colonoscopia é que ela não só encontra o câncer na fase inicial, mas também remove ali os pólipos que podem virar um câncer no futuro. No caso do câncer de próstata, a gente tem a dosagem do PSA no sangue, temos o toque retal, que são exames de rastreio, né, em homens a partir ali dos 50 anos, e até antes se tiver algum fator de risco. Agora, quando a gente fala de câncer de pâncreas, o problema é que ainda não existe um exame de rastreio que é realmente eficaz para a população geral. Não dá para ficar fazendo uma tomografia de abdômen ou uma ressonância ali todo ano em todo mundo. Primeiro, que não seria viável nem do ponto de vista financeiro, e segundo, que talvez não seja seguro o suficiente para ser realizado todos os anos. Então, enquanto outros tipos de câncer a gente consegue pegar ali no começo, com exames simples, exames bem definidos, no câncer de pâncreas a gente ainda está no escuro. E por isso então que você deve ficar sempre atento aos primeiros sinais do seu corpo. E por isso que é importante você conhecer os fatores de risco. Não sei se vocês lembram do dono da Apple, Steve Jobs, que faleceu de câncer de pâncreas em 2011. Nem o dinheiro em abundância fez com que ele curasse desse tipo de câncer. Por isso que ele continua sendo um dos maiores desafios da medicina moderna. Os tratamentos evoluíram sim, com novas quimioterapias, técnicas cirúrgicas mais precisas e até estudos com imunoterapia. Mas na prática, esses avanços ainda não conseguiram mudar significativamente a taxa de mortalidade. Nossa, doutor, que vídeo mais desanimador, né? Você só falou coisa ruim. Então vamos falar um pouco de o que fazer para se prevenir, na medida do possível, para prevenção desse tipo de câncer. Primeiro, é fundamental ficar atento a todos os fatores de risco. Então parar de fumar, controlar o seu peso, tratar adequadamente o seu diabetes, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, são medidas já super importantes. Segundo, não ignore os sinais do seu corpo. Se você está emagrecendo ali sem motivo, se você sente dores persistentes aqui no abdômen, ou nota alterações da coloração da tua pele, do teu olho ou da tua urina, procura atendimento médico. E, por fim, a gente precisa de investimento pesado em pesquisa. Cada estudo é possível ali melhorar o tratamento, melhorar o diagnóstico, aumentar as chances de vida desses pacientes. E o caso do Edu Guedes nos lembra que, em alguns casos, o câncer ele não escolhe idade, nem profissão e, muitas vezes, nem estilo de vida. E que quando ele aparece, o tempo é o fator mais importante. Informação salva vidas, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.